O assunto dessa aula são as equações de segundo grau, que são aquelas equações cuja incógnita da minha equação vai aparecer elevada ao quadrado, ou seja, com potência igual a 2. Nós chamamos essas equações de equações de segundo grau com uma incógnita. É interessante notar que quando nós estamos falando sobre equação de primeiro grau e segundo grau, estamos apenas levando em consideração aqui as equações que vão possuir uma incógnita só, porque a partir do momento que ela possui mais de uma incógnita, nós acabamos que para resolver esse tipo de equações com duas ou mais incógnitas, teremos que utilizar de outros artifícios, como é o caso dos sistemas, dos processos de resoluções de sistemas, não é? Mas quando as equações possuem uma incógnita só, nós podemos criar artifícios mais simples do que os processos de resolução de sistema para resolvê-las, e é o caso que aconteceu com as equações de primeiro grau e que eu vou mostrar aqui agora com as equações de segundo grau. Alguns exemplos de equações de segundo grau seriam aqui 3x ao quadrado mais 5x mais 5 mais 5 igual a zero, ou 7x quadrado menos 2x mais 3 igual a zero, ou x ao quadrado sobre 3 mais 6 igual a menos x, ou então raiz 5 de x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Qualquer tipo de equação, qualquer equação então, onde for aparecer aqui, equações desse tipo, onde apareça aqui o x elevado ao quadrado, elas são chamadas de equações de segundo grau. Note que não pode, eu posso até não possuir o segundo e o terceiro termo aqui da minha equação, porém o x ao quadrado ele tem que existir para ser uma equação de segundo grau. Porque a partir do momento que o x ao quadrado, o termo x ao quadrado aqui não existe, aí eu não estou mais com a equação de segundo grau, ela passa a ser de primeiro ou um valor constante. Do que eu estaria falando? Por exemplo, isso aqui continua sendo uma equação de segundo grau. Eu não tenho termo com x, assim como isso aqui, 2x quadrado mais 3x igual a zero, também continua sendo uma equação de segundo grau. Eu não tenho termo livre nessa e não tenho o termo com o x elevado a 1 na outra. Porém, elas continuam sendo de segundo grau porque elas possuem o x ao quadrado aqui. Mas eu não, a partir do momento que não existe o x ao quadrado, ela não é mais uma equação de segundo grau. Nós podemos gerar uma fórmula para representar essa equação de segundo grau, chamada de forma geral da equação de segundo grau, que é o famoso ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Esses a, b e c representam os coeficientes da minha incógnita ou variável ali da equação. Normalmente, convenciona-se usar o x aqui na forma do termo geral. É o x na maioria dos livros, mas poderia ser também, sem problema algum, usado y, z ou qualquer outra incógnita aqui. Basta você saber que essa daqui é a representação, é a forma geral de uma equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, nós utilizamos um processo que aqui no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara, em homenagem a um matemático indiano chamado Bhaskara, que foi uma das pessoas que trabalhou com o processo de resolução desse tipo de equações, porém ele não foi o único e nem o primeiro na história a fazer isso, por isso que em outras partes do mundo esse processo de resolução não é chamado fórmula de Bhaskara, ele é apenas o processo de resolução de uma equação de segundo grau. E consiste no que esse processo? Dada aqui então a forma geral da equação ax quadrado mais bx mais c igual a zero, Bhaskara e outros matemáticos, eles demonstraram ao longo da história que a solução dessa equação aqui, ou seja, encontrar o valor de x que soluciona essa equação,
ela sempre vai depender, ela sempre poderá ser encontrada através de uma expressão algébrica que vai depender apenas desses coeficientes aqui, A, B e C, da seguinte forma: menos B mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes A. Esse termo aqui é o chamado discriminante da minha equação de segundo grau, que ganhou como representação para essa expressão, para nós encurtarmos essa equação, diminuir o tamanho dela, ganhou como representação a letra delta do alfabeto grego, delta maiúsculo ali, né? Então, raiz de delta sobre 2A. Pode aparecer nos livros das duas maneiras, com o delta sendo substituindo aqui o discriminante, que é o b ao quadrado menos 4ac, e essa fórmula aqui, que é o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Ou seja, para encontrar qualquer valor x que resolva essa equação, basta que menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, basta eu encontrar esse valor aqui que eu estou encontrando as soluções da equação. É óbvio que eu vou ter, dá para ver que eu vou ter aqui até duas soluções, né? Uma quando é positivo e outra quando a raiz aqui é negativo. Pode ser que aconteça de ter uma solução só caso o discriminante aqui dê zero, e pode ser que não tenha solução, mas eu vou entrar nesses detalhes em outro momento. Primeiro, fazer aqui alguns exemplos de utilização dessa fórmula. Por exemplo, quando eu estou nessa situação aqui com x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, as pessoas tendem a separar esse processo de resolução em dois. Primeiro, elas encontram esse valor de delta e depois substituem tudo nessa equação aqui, nessa segunda parte, para encontrar os valores de x. Mas você poderia fazer tudo de uma vez só, se você quisesse. Mas eu vou seguir o caminho normal, que é encontrar o valor do discriminante primeiro, o famoso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Para essa equação aqui, o b é menos 5, o c é 6 e o a é 1. Então vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 6. Delta, então, o discriminante vai ser 25, que é o menos 5 ao quadrado, menos 24. Delta é igual a 1. Então, o discriminante para essa equação aqui é igual a 1, mas não é ele que eu quero encontrar. Eu quero encontrar os valores de x, que dependem desse discriminante, porque é o menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Então, quais vão ser os valores de x? Substituindo tudo primeiro, vai ser menos b, só que o b é menos 5, aqui o a é igual a 1. O b é igual a menos 5 e o c é igual a 6. Então vai ser menos 5, mais ou menos raiz de 1, que é o valor do meu delta aqui, sobre 2 vezes 1, que dá 5, que é o menos 5 dá 5, mais ou menos 1 sobre 2. Resolvendo aqui a raiz e a multiplicação. Então, são dois possíveis valores de x que eu posso calcular aqui, por isso nós separamos em x' e x duas linhas, ou x1, x2. Então vai ser, o primeiro dele, quando eu uso aqui a raiz positiva, que é o 5 mais 1 sobre 2. E o segundo, quando eu uso a raiz negativa, que é o 5 menos 1 sobre 2. No primeiro vai dar 6 por 2, que é 3. No segundo vai dar 4 sobre 2, que é 2. Então, as soluções dessa equação aqui são 3 e 2, na forma de conjunto aqui, as possíveis soluções. Um outro exemplo, eu deixei a folha aqui. Um outro exemplo de utilização da fórmula de Bhaskara seria
o x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a zero. Como que eu resolvo esse tipo de equação? De novo, o A é igual a 1, o B é igual a 8, o C é igual a 12. Eu tenho que encontrar primeiro qual o valor do meu discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, aqui o valor do meu discriminante, ou delta, é igual a 8 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 12, que dá 64 menos 48, ou seja, o discriminante é 16. Seguindo aqui, podemos encontrar o x agora fazendo menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o b é 8, então fica menos 8, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Logo, x é igual a menos 8, mais ou menos 4 sobre 2. Daqui saem os dois possíveis valores de x. x1, x2, ou x', x2'. Tem gente que vai colocar x1, x2, tem gente que vai colocar x', x2' em cima. Aí vai de cada um, tá, pessoal? Vai ficar menos 8 mais 4 sobre 2 e menos 8 menos 4 sobre 2. Aqui vai dar menos 8 mais 4 dá menos 4 meios, que dá menos 2. Menos 8 menos 4 dá menos 12 meios, que dá menos 6. Então as duas soluções para essa equação aqui são menos 2 e menos 6.